Meus irmãos, graças ao Senhor que podemos louvá-lo, engrandecer o seu nome com alegria e expressar toda a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Salmos 1. Nós vamos estudar os 150 salmos, analisar cada um deles. Já faz 2 domingos, hoje é o 3º domingo, estamos no Salmo 1. E 2 quartas-feiras no Salmo 1. E nós vamos avançar conforme o Senhor vai nos dando graça, sabedoria para compreendermos aquilo que Ele tem proposto para nós. Irmãos, eu pensava quando eu comecei a ter da parte do Senhor esse encargo, para então nós estarmos analisando os salmos da Bíblia, aos domingos à noite, às quartas-feiras, e eu tenho percebido que nós apenas estamos ainda na praia, nós temos um oceano infinito para frente, para adentrarmos e extrairmos lições para nós profundas, preciosas, porque o Pai tem muito para nos dizer através dos salmos. Irmãos, nós vamos fazer a leitura desses 6 primeiros versículos, depois vamos ter uma palavra de oração. Diz assim a palavra: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso bom Pai, nosso coração se enche de alegria todas as vezes em que falamos contigo, em que abrimos a Tua palavra, em que entoamos juntos louvores ao Teu nome, que é digno e merecedor de receber, ó Pai, toda a honra, glória, louvor. Pai, Tu és exaltado no meio do Teu povo. Como é bom saber que o próprio Filho canta louvores no meio da congregação. Somos Teus, um povo comprado, adquirido com o precioso sangue do Cordeiro que foi vertido, para que os nossos pecados fossem perdoados, purificados. Pai, Tu nos limpaste, e a Tua palavra tem este efeito de cada dia mais nos limpar mais e mais. Pai, que verdadeiramente possamos crescer no Senhor, conhecendo o Senhor, amando o Senhor, vivendo uma vida a Seus pés, uma vida de santidade ao Senhor. Pai, nessa noite nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo que iremos refletir na Tua palavra. Que Teu Espírito, Pai, ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como tem dito algumas oportunidades, o livro de Salmos, ele é um livro muito interessante. É um dos livros mais lidos na Bíblia por muitas pessoas, não apenas o povo de Deus, mas ímpios também. Quando vão para a Bíblia, eles vão procurar os Salmos, né? Os Salmos, ele é bem parecido com o Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros, nós temos no livro de Salmos pelo menos 5 divisões desse livro. Do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos o primeiro livro. E do 42 até o 72, nós temos o segundo livro. Do 73 até o 89 temos o terceiro livro, e do Salmo 90 até o 106, o 4º livro, e o 5º livro de Salmos é do 107 até o 150. Eu não sei se dará tempo, irmãos, de nós estudarmos esses 150 salmos, se nós vamos estar aqui ainda, ou o Senhor já deve ter vindo buscar a sua igreja. Mas eu creio, irmãos, que é um tempo muito precioso. Eu tenho muita expectativa no meu coração, irmãos, que o Senhor, Ele está para voltar. A volta de Cristo está muito próxima. Quanto mais a igreja vive esta unidade,
quanto mais a igreja se volta para o seu Senhor, quanto mais a igreja tem um anseio em amá-lo, em conhecê-lo pela sua palavra, isso significa que existe um Maranata em nosso coração. Porque, irmãos, se nós amamos o Senhor, é impossível para nós ficarmos muito tempo sem contemplá-lo. Nós contemplamos hoje pela fé, contemplamos em parte, e graças ao Senhor, porque nós não podemos ver o Senhor na sua majestade, então nós contemplamos Ele em parte, mas chegará um dia em que nós então iremos contemplá-lo, Ele na sua absoluta realidade. É uma questão de tempo, não vai demorar muito tempo. Irmãos, o livro de Salmos, todo ele é maravilhoso, porque aqui nós vamos encontrar em todos os salmos, em todos os escritos dos salmistas, vamos ter aqui, por exemplo, temos salmos de ações de graças, muitas ações de graças. Nós temos aqui, irmãos, salmos para a realeza, porque Salomão também escreveu 2 salmos aqui, muito interessante, e a gente vai analisar hoje alguns vislumbres dos salmos que Salomão escreveu. Vamos pegar ali algumas lições também. Nós temos aqui salmos de sabedoria, que vai expressar toda a realidade da sabedoria do Filho, que está escrito, relatados nos salmos. Temos aqui salmos de lamento e, claro, não poderia faltar salmos de louvores ao Senhor. Então, é um livro tão completo, um livro que traz para nós lições preciosas. Haverá alguns salmos que nós vamos adentrar, por exemplo, no Salmo 22, será um salmo muito difícil para nós estudarmos ele, por questão de que o Pai realmente possa nos tocar, porque é um salmo tão completo que fala da encarnação de Cristo, fala do nascimento de Cristo lá na manjedoura, fala do Getsemane, fala da cruz, fala do sepultamento, fala da ressurreição, fala da ascensão e fala da nossa vida prática, tudo isso em um salmo, Salmo do Bom Pastor, que é o Salmo 22. Muitos têm tido um engano muito grande em pensar que o Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor, mas não é. O Salmo 22 é o Salmo do Bom Pastor, porque o que está acontecendo ali, irmãos? Como começa o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Então ali, ele é o bom pastor, porque o bom pastor, segundo o Evangelho de João 10:11, Jesus disse assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então é o Salmo da cruz, onde Jesus está dando a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23 é o Salmo do grande pastor, e o 24 é o Salmo do supremo pastor. Nós vamos chegar lá e vamos analisar, quando assim chegarmos, com maiores detalhes. Queridos, o livro dos Salmos, ele é também um livro, se você prestar bastante atenção, é um livro de instruções. Vai nos instruir. Nós temos aqui, Salmo 32:8, nós vemos que o Senhor dizendo que Ele iria nos instruir, sobre as suas vistas nos daria conselhos. Esse é o nosso Pai Celestial. Então, irmãos, acho que vale a pena nós analisarmos com detalhes os livros de Salmos. Muito interessante. Porque assim como o Pentateuco, como eu já me referi aqui, o livro de Salmos também possui 5 livros que faz as suas divisões em um pacote só. Agora, irmãos, eu estava hoje lembrando de uma frase que eu li de um irmão do passado, de Atanásio, do século IV. Ele disse uma frase muito interessante relacionada às Escrituras e também aos Salmos. Ele disse assim: Atanásio, ele foi um dos pais da igreja do século IV. Então, irmãos, o que ele disse é muito importante. Ele disse assim, que a maioria das Escrituras fala a nós. Quando você pega os Evangelhos, toda a palavra de Deus, vamos extrair os Salmos, nós temos o falar de Deus a nós, mas quando nós olhamos para os Salmos ele faz um contraste, dizendo que os Salmos, eles falam por nós. As Escrituras falam a nós, e os Salmos falam por nós. Muito interessante. Agora, através dos Salmos, a gente vai falar muito sobre os Salmos, nós podemos descobrir que o nosso Deus e Pai, Ele fala com você e também comigo, com todos nós, durante o teu descanso
à noite. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o rei Salomão, porque quando você deita para dormir, eu creio que isso sucederá com você hoje, né? Tem alguns que vão trabalhar à noite aqui também, mas também o Senhor falará também. Agora, queridos, Deus deseja dar a mim e a você um bom descanso, um sono suave. Esse bom descanso, um sono suave, só tem quem de fato é filho de Deus em Cristo Jesus. Porque o Salmo aqui, vira a página um pouquinho para frente, Salmo 3, versículo 5, nós temos uma declaração tão importante aqui, irmãos. Nós vamos pesquisar aqui, cavucar e extrair algumas pepitas. No versículo 5 do Salmo 3, ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Irmãos, por favor, vamos analisar um ponto aqui muito interessante. Eu quero que você analisa comigo aqui. Davi, o contexto aqui é que Davi, ele estava vivenciando uma ansiedade terrível. Ele estava fugindo do seu filho Absalão, porque o seu filho Absalão queria usurpar o seu reino. E Davi sabia onde Absalão estava colocando o seu dedo. Então, Davi, para não haver um confronto, ele abdicou de tudo e saíram com os seus soldados. Agora, vocês imaginem, irmãos, eu não vou ter tempo para nós analisarmos detalhes, para irmos lá para o livro de Samuel e analisarmos, mas Davi estava muito ansioso, Davi estava muito preocupado. E Davi, quando ia dormir, ele tinha uma convicção muito grande. Ele disse assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele disse aí também no Salmo 4, no versículo 8, no último versículo, também ele traz aqui para nós uma frase muito interessante. Ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos, quando temos o Senhor como nosso guardião, na expressão do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, nós podemos, irmãos, dormir, deitar e logo pegar no sono, porque nós temos a convicção de que o Senhor, Ele não dormita, Ele é aquele que nos guarda, não dorme o guarda de Israel. Que maravilhoso é saber que somos filhos de Deus, deste Pai, que é o Pai de amor, e o Pai que fez tudo por nós, o Pai que nos amou de uma forma tão imensa, tão profunda. E é bom que o nosso coração descubra o quanto somos amados pelo Senhor, para que possamos então entrar no descanso do amor do Pai. Não basta você conhecer o Senhor, se você não desfrutar do amor de Deus, o Pai, irmãos, a nossa vida cristã não tem muito significado. Ele morreu numa cruz por amor a nós. Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, quando cremos, irmãos, que ali no seu corpo na cruz, Ele nos colocou, para que então Ele, Jesus, como o Cordeiro de Deus, removesse o nosso pecado, o Senhor Jesus abriu todo o nosso centro emocional, para que então tudo aquilo que é divino viesse para dentro de nós. Irmãos, nós morremos com o Senhor para o pecado, ali na cruz. Isso é tão claro, isso traz para nós uma convicção muito grande, porque é fato das Escrituras Sagradas. Então morremos com o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso significa que a nossa conta foi paga. O salário do pecado é a morte. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Salmo 49, 7, 8 e 9 vai dizer o seguinte, que ao irmão é impossível você redimir a alma dele, porque o preço da alma dele, a redenção, é caríssima, e todos os seus recursos se esgotariam, mas Cristo veio pagar a nossa dívida. Ele morreu a
tua e a minha morte. Na cruz, segundo Hebreus 2, versículo 9, ele estava provando a tua morte e a minha morte. E claro, isso trouxe para o nosso Senhor um desespero, um abandono. Então ele pôde dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Foi por nós, irmãos. Mas como nós cantamos aqui, olha, que cântico maravilhoso foi esse, quando fala que o Cordeiro morreu. Ele morreu, a dívida foi paga, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora, o que é mais maravilhoso ainda é que as Escrituras diz para mim e para você que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, assentado nos lugares celestiais em Cristo. É em uma posição que ninguém mais pode tirar. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz assim: porque eu sei que tudo que o Senhor faz, durará para sempre. Então a salvação foi uma salvação eterna para sempre. Então nós estamos seguros nele. Então, irmãos, sendo Cristo a nossa vida, o Todo-Poderoso habitando em nós, irmãos, nós temos uma vida eterna, que é o próprio Senhor. Então, por isso que Davi, ele dizia o seguinte: em paz me deito. Por que em paz me deito? Vamos trazer para os nossos dias aqui. Hoje nós mencionávamos pela manhã sobre a questão das tribulações. Vocês imaginam, irmãos, que neste mundo, a todo momento, nós estamos enfrentando tribulações, enfrentamos dor, perdas, sofrimentos, nós enfrentamos dificuldades, e graças a Deus por essas dificuldades. Mas lembre-se de uma coisa: este mundo significa Egito. Egito é aflição. Jesus disse em João 16, 33, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Então, Ele é a nossa paz, diz Efésios 2,14, que Ele é a nossa paz. E lá em Isaías capítulo 6, fala que Ele é o príncipe da paz. E Isaías capítulo 7 vai mostrar que nós em Cristo temos uma paz sem fim. É uma paz que não tem fim. Imagina só, irmãos, nós temos paz, segundo Tessalonicenses 3, versículo 17, que nós temos paz em todas as circunstâncias. Agora, queridos, ele diz assim: em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições. Vamos passar por aflições, mas nós já temos a paz. Então, irmãos, qual que é a dificuldade que nós temos com as aflições? São dolorosas. Quando envolve perdas para nós, isso é muito doloroso, irmãos, mas nós passamos por elas com paz, sabendo que Deus é conosco. A palavra fala que ele disse assim, que eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é maravilhoso isso para o nosso coração? Saber que Jesus não vai nos abandonar, mas seja a vossa vida sem avareza, Hebreus 13:5, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por que Ele não vai nos abandonar mais? Porque o Filho sofreu o meu e o seu desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, em paz me deito. Claro, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes, Ele me faz, Ele te faz você repousar com segurança. O Filho de Deus dorme tão bem que, se não acordar de manhã cedo, vai até meio-dia, hiberna, porque dormir em paz é muito gostoso. Pai, Cristo é a nossa paz, mas nós não devemos perder tempo. Temos que levantar bem de manhãzinha para ter comunhão com Ele, para orar ao Pai. É tão bom nas manhãs. Irmãos, quem não tem esse hábito, adquire esse hábito e cultive esse hábito em conversar com teu Pai de manhã cedo. Depois que você termina de fazer as suas orações de petições, aí conversa um pouquinho com o Pai, você e Ele. O que você tem para falar para Ele? De você, que você quer conhecê-lo, que você o ama.
Qual foi a última vez que você disse para Ele que o amava profundamente? Qual foi a última vez? E Ele quer ouvir isso dos nossos lábios, irmãos. A palavra fala lá em Cantares, o nosso olhar, quando nós contemplamos a pessoa de Cristo na palavra, quando Ele disse lá em Isaías 44, 22, olhai para mim e sede salvos. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, é olhar para a sua palavra. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo encarnado, Ele é o Logos, o verbo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra dEle, contemplando o Senhor, a palavra diz assim que o nosso olhar ao Senhor arrebata o coração dEle, arrebata. Ele está como que dizendo para nós, olha, queridos, meus filhos amados, eu não vejo a hora para mim, quando vocês me contemplam, eu fico como que sentindo uma coisa insuportável, uma ansiedade absurda de buscar vocês, mas estou esperando a ordem de meu Pai. Irmãos, você não almeja por esse dia, quando o céu se rasgará, do oriente ao ocidente, relâmpagos, e vindo o Filho de Deus sobre as nuvens, para buscar a sua igreja amada, os seus filhos que creram, não os seus crentes religiosos, não esses evangélicos aí de meia sola. Irmãos, é tempo de buscar o Senhor. Ele é tão amado da nossa alma, Ele nos ama tanto, irmãos. O que mais que Ele tem que fazer para provar a nós que nos ama tanto? Então, em paz me deito e logo pego no sono. Deixa eu citar para vocês aí, estou lembrando de um texto de Provérbios. Abra aqui no capítulo 3 de Provérbios, o versículo 24, também vai mostrar essa realidade tão preciosa, porque Salomão era filho de Davi. Em Provérbios capítulo 3, versículo 24, temos uma expressão muito gostosa. Aqui fala de um sono suave, um sono tão gostoso. Diz assim, versículo 24, quando te deitares, não temerás. Irmãos, que coisa linda, que conforto para o nosso coração. Você pode deitar tranquilo, e aí o Espírito do Senhor, pela palavra, diz assim, quando te deitares, não temerás. Não temas ladrão, não temas pessoas que vai furtar, porque se furtar, nada é teu, é do Pai. Eu lembro de um irmão do passado, que ele escreveu, num dos seus livros, acho que foi John Wesley, se não me falho a memória, eu estou lendo 5 livros de uma vez. John Wesley, ele disse o seguinte, ele estava pregando e alguém foi dar o recado para ele, John Wesley, a tua casa pegou fogo, está pegando fogo. Ele disse assim, graças ao Senhor. Mas como? Graças ao Senhor, porque a casa minha não é minha, era emprestada, é dele, então é uma coisa a menos para eu me preocupar, entende? Irmão, será que nós temos esse pensamento? Será que aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós tomamos como nosso e seguramos? Por isso que a gente sofre quando aqui o Senhor tira de nós. Nada é nosso, irmãos. Agora, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Que coisa linda, irmão, que coisa mais preciosa, ter um sono suave, dormir igual um bebê no colo do Pai. E assim que o Pai quer que nós tenhamos esta confiança para com Ele, deitar no seu colo, para que tenhamos um sono suave, porque o nosso Deus e Pai, Ele não dormita. A Bíblia diz no Salmo 121, não dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda, ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E o Senhor é quem te guarda, é o Todo-Poderoso, é o nosso Pai. Queridos, que coisa linda. E aí, ele diz aqui no versículo 25, não temos o pavor repentino. Muitas vezes nós somos acometidos de pavor repentino. Um acidente, uma morte, algo que nos traz algum pavor. Ele diz assim, não temas pavor repentino. Eu que estou no controle de todas as coisas. E continua, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a
tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então, não tema o pavor repentino, por quê? Porque o Senhor será a tua segurança. Não é nem anjo, irmão, é o próprio Senhor que será a nossa segurança. Irmãos, eu quero falar mais um pouquinho sobre a questão do sono. Um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, para a gente entrar no Salmo primeiro e extrair depois algumas lições lá. Deus, Ele deseja, Ele anseia falar conosco. Ele fala pela sua palavra. Mas, irmãos, Ele deseja falar, Ele deseja nos aconselhar a cada dia, Ele deseja nos ensinar, mas parece que Deus, Ele faz as coisas de uma forma meia, do ponto de vista humano, meia louca. Porque, queridos irmãos, vamos analisar o seguinte: Ele quer fazer tudo isso também enquanto nós venhamos a dormir, quando nós estivermos dormindo. Já que nós analisamos sobre alguns aspectos do sono aqui, agora talvez você me pergunte, mas como pode ser isso? Quando eu estou dormindo, o Senhor vai me ensinar, vai me aconselhar, vai me instruir? Claro que vai. E nós vamos ver aqui alguns textos que vai ilustrar esta verdade. Por exemplo, Salomão, ele escreveu o Salmo 127. Vamos dar um pulinho lá para o Salmo 127. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração tão maravilhosa de Salomão. Salmo 127 é um salmo de Salomão. Salomão, vocês sabem que ele tinha dois nomes, né? Um dos nomes de Salomão é Gedidias. Gedidias é o nome de Salomão. E depois, Salomão. Esse salmo aqui foi escrito por ele. Aqui, irmãos, o versículo 2, Salomão, inspirado pelo Espírito, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Claro que aqui nós sabemos que é o pão, e que o Senhor Jesus interpreta para nós isso. O Senhor Jesus, Ele é a realidade de todas as interpretações da palavra de Deus. Ele é a realidade de tudo aquilo que os profetas disseram, os salmos apresentaram, né? A lei apresentou. Então Jesus, Ele é a realidade de tudo isso que foi escrito. Jesus disse assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Se houver amanhã, ele disse assim: amanhã eu trarei os meus cuidados sobre aquele dia. Então, irmãos, se nós confiamos no Senhor, não temos que ficar preocupados ou ansiosos pelo dia de amanhã. Agora, quando nós não cremos no Senhor, a ansiedade vai nos apoderar da nossa mente e nós vamos perder o sono, pela falta de confiança. Mas quando cremos no Senhor, quando confiamos no Senhor, Salmo 125:1 vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Confiança, crendo. Para nós confiar nele, irmãos, ninguém vai confiar no Senhor se não conhecê-lo. Salmo 9, versículo 10 vai dizer o seguinte: os que conhecem o teu nome hão de confiar nele. Se eu não conheço o Senhor, como que eu posso confiar em alguém que eu não conheço? Deixa eu colocar para você aqui um exemplo. Pega uma pessoa estranha ali na rua que passar, qualquer pessoa que você não a conhece, e dá para ela assim, ó, R$1.500. Deposita amanhã para mim lá no banco, essa quantia aqui. Você não vai fazer isso. Jamais irá fazer. Até com um irmão, com uma pessoa que você conhece, você vai confiar esse dinheiro, mas você vai depois conversar com seu marido, com sua esposa. Será que ele vai depositar? Será que de repente ele não vai pisar na bola? Aí no outro dia você liga: e aí, já depositou? Não, ainda não. Então tá bom. E você fica preocupado. Entende, irmãos? Quando nós confiamos, o Senhor, Ele quer uma confiança integral nele. Descansa no Senhor, espera nele. Lembra do Salmo 37:5? Entrega
o teu caminho é o Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Irmãos, Salomão tinha muitas experiências com o Senhor, não quando ele estava de olhos abertos, mas quando ele estava dormindo, o Senhor se manifestou a Salomão, trazendo a revelação daquele pedido que ele então desejava fazer. Por exemplo, abra comigo lá em 1 Reis, capítulo 3, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Olha que interessante aqui, irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do verso 5. Vamos ler alguns versículos e traçarmos algumas considerações. Diz assim o versículo 5. Olha que interessante. Em Gibeão apareceu o Senhor. A palavra apareceu é se revelou. O Senhor se revelou a Salomão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Então Salomão estava dormindo. Agora, veja aqui a sequência. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele estava dizendo aqui à noite ao Senhor. Irmãos, como é que pode isso, irmãos, em sonho, conversar com o Senhor? Ficou claro para Salomão isto, porque ele também creu depois. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Irmãos, a palavra continua dizendo o seguinte: estas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Ele pediu tal coisa. O que Salomão pediu, irmãos? Coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Embora Salomão, na sua carne, ele poderia guiar este povo, mas ele disse: Senhor, eu não posso, porque este povo é o teu povo, não o meu povo. Então me dê coração sábio para dirigir o teu povo. E agora veja aqui o versículo 7. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Está vendo aqui, irmãos? Então, quando nós verdadeiramente estamos confiados no Senhor, nós não iremos pedir coisa para nós. Quando nós pedimos coisas para nós, o Senhor pode até dar, aquilo vai nos corromper. Salomão pediu discernimento e sabedoria para que com prudência dirigisse o seu povo. O Senhor o cumulou de coisas que ele não pediu: riquezas, honra, sabedoria. Então não houve outro homem que pisou na face da terra mais sábio do que Salomão. Claro que depois veio a realidade da sabedoria, que é Cristo, mas Salomão. Irmãos, o que nós temos pedido ao Senhor, irmãos? Às vezes tem pessoas que fazem jejum, fazem vigílias noturnas, para que Deus então realize, não o propósito dele, mas o seu propósito. Deus não cai nessa, irmãos. Deus não cai nessas campanhas que são feitas.
Vamos fazer uma campanha para que Deus faça isso. Você acha que Deus vai se subjugar porque nós estamos fazendo? Ele vai se dobrar a nós? É nós que temos que nos dobrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que colocar a nossa boca no pó e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Agora o Senhor sabe o que é bom para nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez possa até escandalizar alguns irmãos. Mas Deus não está tão preocupado com os teus propósitos. Ele está preocupado com o propósito dele para a sua vida. Os nossos propósitos não têm muito valor para o Senhor, porque os nossos propósitos são voltados para nós mesmos. Nós não desejamos que o reino de Deus seja expandido. Nós ficamos retidos aqui dentro de 4 paredes. E o povo aí fora clamando, clamando. O povo aí fora indo para o inferno. E nós nos reunimos, nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra. Mas não podemos esquecer, irmãos, que Ele deixou um legado para a igreja. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos ouro em pó para dar para as pessoas. Nós temos a maior riqueza deste universo para passar para as pessoas. E o que nós fazemos com essas riquezas? Nós enclausuramos no baú lá na nossa casa. Como um dia eu achei muito engraçado, uma senhora comprou um colar de brilhante, pagou acho que quase R$1 milhão. E ela disse assim para mim: eu comprei um colar muito caro, porque os ricos têm que louvar muito aos pobres, porque se não fosse os pobres, eles não teriam onde ostentar, as suas riquezas. E falou para mim o seguinte, eu falei: mas cadê o colar? A senhora não usa? Não, eu comprei, mas deixei lá no banco. Para quê? Se não desfruta, para que comprou um colar? Para deixar lá numa caixinha guardado? Assim também é a igreja. Nós temos a maior riqueza deste universo. Nós estamos fechados em 4 paredes. Ah, meus irmãos, quantas pessoas aí fora estão morrendo de sede, de fome espiritual. Nós temos água pura, nós temos um alimento puro, mas nós vemos um cristianismo voltado para nós. É bom reunir como igreja, mas a igreja tem que ser despertada para a realidade espiritual, conhecer o Senhor e depois ir e pregar. Ah, mas eu não tenho um dom de pregar. Você tem o dom de orar, você pode falar com o Pai, você pode convidar um irmão para ir com você para pregar. Irmãos, nós estamos muito fechados nessas 4 paredes, entende, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A igreja tem se tornado omissa e nós criticamos. Olha lá, a pessoa, o mundo está sendo tomado pelos homossexuais, o mundo está sendo Irmãos, tudo isso é porque a igreja não está cumprindo o seu papel. Ela tem se tornado omissa, irmãos. E nós temos o tudo de Deus em nós, que é Cristo. Nós temos toda a suficiência de Cristo em nós. Mas, quando é para realizar outras coisas, nós somos aptos. Ah, mas como nós sabemos organizar uma festa. Ah, como nós sabemos organizar tantas coisas maravilhosas. Mas quando é para ir levar Cristo para as pessoas, nós estamos como que engessados, amarrados. Ah, irmãos, eu disse aqui domingo passado, o Senhor vai cobrar de nós. Nós estamos nos tornando uma casa rebelde. Uma casa rebelde é a casa que não ouvimos o Senhor. Ouvimos e não nos importamos com Ele. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, só o versículo 5. Mateus 22, versículo 5. Temos aqui, irmãos, uma declaração do nosso amado Senhor que chama muito a nossa atenção. Mateus 22, verso 5. O Senhor insistentemente convidando as pessoas para as bodas. Mas veja aqui a reação, irmão. Chega aqui no versículo 5, ele diz assim, para os convidados. Deixa eu ler o contexto aqui, o versículo 4. Diz assim a palavra:
Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Aqui é tetelestai, aquela mesma palavra que Jesus disse lá na cruz: está consumado, tudo está pronto, vinde para as bodas. Olha o verso 5, que tristeza, irmão. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, estavam envolvidos com suas próprias coisas, não com as coisas do Senhor. E nós fomos regenerados para cuidar das coisas do papai, dos negócios do nosso Pai Celestial. Não é assim? Abra aí, por favor, comigo em Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler aqui alguns versículos rapidamente. Diz assim, 33, Ezequiel, versículo 11. Irmãos, todo esse capítulo aqui, ele é maravilhoso. Eu vou ler aqui, irmãos, o versículo, vamos ler a partir do verso 8, e analisar aqui, considerar depois aos pés do Senhor. Diz assim o verso 8: se eu disser ao perverso, e o Senhor vai dizer ao perverso através de nós, se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Você já parou para pensar nessa seriedade aqui, irmão? E o que mais? Versículo 9: mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos diante deles, como, pois, viveremos? Aqui é o impedimento, muitas vezes, que impede de nós irmos e pregar. Vivemos vida de pecado. Entende, irmão? Isso como que suga a nossa vida espiritual. Às vezes a pessoa não sabe. Efraim, Oséias 7, 8 e 9, diz assim: é um pão que não foi virado, assou só de um lado, porque estrangeiros lhe comem a força espiritual. E ele não sabe. Por que estrangeiros? Porque ele se mistura com os estrangeiros, tem mais prazer no mundo do que com o povo de Deus, e o mundo aí fora suga as nossas forças espirituais. Você começa a enfraquecer espiritualmente, porque o mundo está tomando conta, as cores do mundo estão sobre a sua vida, aí você perde muitas coisas por causa do mundo, dos prazeres do mundo, você começa a desconsiderar o Senhor. Aí você não entende porque a tua vida começa a retroceder em muitos aspectos. Entende, irmãos, isso? Agora, olha o versículo 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Por que vocês vão morrer? Se eu vim para que tenham vida, por que vocês vão caminhar a passos largos para o inferno, para viver uma vida separada do Senhor? Se eu vim para salvar vocês, para dar vida a vocês, e vocês que são salvos, anuncie essa verdade para quem não conhece ainda, irmãos. Porque se nós como igreja perdermos a visão missionária, perdemos tudo. Paulo, quando creu no Senhor, ele passou um tempo sim com o Senhor, muitos anos aos pés do Senhor, mas depois, logo quando ele voltou, Atos 13, começa ali, quando ele foi separado pelo Espírito, que ele estava preparado. Por que o Espírito chamou o apóstolo Paulo? Por quê, irmão?
Ele não foi indicado por homens. Aqueles homens conheciam o Senhor, sabia quem era o Senhor, então eles oraram ao Senhor, buscaram a direção do Senhor. Mas por que o Espírito disse assim: separai-me agora para mim Paulo e Silas? Por quê? Porque Paulo passou um tempo buscando o Senhor, buscando a sua palavra, intimidade com Ele. Então Paulo estava preparado, mas estava em silêncio. Então de repente o Espírito: separai-me agora Paulo e Silas para a missão que eu tenho designado, a primeira viagem missionária. E ali nasceram muitas igrejas, e nasceram porque Paulo também sofreu as dores de parto. Para nascer uma igreja, irmão, uma pessoa que creu é nascer uma igreja, você tem que ter dores de parto, tem que amar o Senhor, você tem que sentir as dores do Senhor sobre a sua vida. Paulo fala assim: eu tenho zelo por vós com zelo de Deus. Irmãos, como sofreu o apóstolo Paulo quando ele viu o irmão rejeitando a palavra, quando ele viu o irmão distanciando do Senhor, distanciando do corpo de Cristo. Como sofria este homem, mas ele entregava tudo aquilo que podia, realizar tudo retamente. Meus irmãos, eu penso que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, sim, de apostasia, mas a palavra de Deus, ela veio para alcançar aqueles que Jesus orou. Ele disse: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da tua palavra. E não tente salvar os pecadores com a tua simpatia, pregue a eles a palavra de Deus. É a palavra que vai gerar vidas. Parece que nós temos medo de confrontar o pecado, irmãos. Miqueias vai dizer o seguinte: eu estou cheio do Espírito para denunciar o pecado de Jerusalém. Somente uma pessoa que está cheia de Cristo, cheia do Espírito, tomada da plenitude de Deus, ela vai confrontar o pecado e não vai ficar com medo de cara feia, de cara de cachorro bravo. Vai pregar. Ezequiel de novo, capítulo 2 agora, irmãos. Desculpe aqui a digressão, mas é necessário, irmãos. Eu aprendi a fazer digressão com o apóstolo Paulo e tem sido tão importante. Ezequiel capítulo 2, que capítulo maravilhoso, irmãos. Diz assim, olha só, a partir do verso 1. Aqui, o capítulo 1, Ezequiel teve uma visão do Senhor e logo em seguida teve um encargo do Senhor. E que encargo foi esse? Diz assim, capítulo 2, verso 1: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Este põe-te em pé aqui significa vida de ressurreição. Põe-te em pé. O pecado não nos deixa prostrado. Ele teve uma visão do Senhor, agora o Senhor o colocou de pé. Põe-te em pé é a capacidade que eu lhe dou para levantar você do meio desses ossos secos, que depois lá na frente ele vai mostrar para Ezequiel. E aqui ele diz o seguinte: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Olha que interessante, irmão. Presta atenção aqui na sequência. Quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Presta atenção, colocou o Espírito, agora ele tem discernimento espiritual para ouvir o que o Senhor vai falar para ele. Ele continua dizendo: ele me disse: filho do homem, e eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás. Você não vai inventar. Assim diz o Senhor, é que você vai dizer. Está escrito, assim diz a palavra, e assim dirás. Assim diz o Senhor. Olha o 5: eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde. Irmão, sabe como é que o apóstolo Paulo interpreta esse capítulo 2 aqui para nós? 2 Timóteo: pregue a palavra,
insta, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, porque a palavra que vai gerar vida, a palavra que vai gerar regeneração. Então, irmãos, deixa eu fechar aqui esse parêntese. Lembra, irmão, que nós falamos ali de Salomão, que o Senhor falou com ele em sonhos e recebeu tudo para ele. Agora, eu quero fazer uma aplicação para os nossos dias, daquela lição lá. Deixa eu fazer uma aplicação para a tua vida sobre isso. Aquele sonho de Salomão, quando ele deitou, dormiu, pegou no sono, o Senhor então se apresentou a ele, se revelou a ele. E eu fiquei pensando assim, imagina se o Senhor dissesse para mim: Cláudio, pede-me o que tu quiseres que eu te dê. Uau, agora sim, hein? Agora eu vou pedir uma coisa que... Não, irmãos. O que você pediria? Se o Senhor, que é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo, pede-me o que quiseres que eu te dê. Irmãos, sabe como é que Davi respondeu essa pergunta? Ele disse assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Salmo 27. Para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Paulo, ele pediu assim, ele fez uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, uma vida ascensional com o nosso amado Senhor. E Maria, que quedava-se aos pés do Senhor, e a sua irmã Marta diz para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinho? Marta, Marta, você se preocupa e te inquietas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte: sentar-se aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Que coisa linda, irmãos. Então, quando você se deitar à noite, deixa eu fazer uma aplicação. É uma dica, porque isso funciona comigo, quero passar também para os irmãos. Funciona, já experimentei isso, tenho experimentado isso. Eu creio que hoje o Senhor, se Ele quiser, Ele pode falar nos sonhos, mas revelando a palavra, na palavra. Se você tiver um sonho, conte apenas como um sonho. Hoje Deus nos fala pelo Filho, mas a forma de Deus atuar não é diferente. Salomão dormiu, pegou no sono, o Senhor se revelou a ele. E para nós, eu quero ter uma experiência igual a de Salomão. Então vamos aqui tentar nos ajustar à palavra, não a palavra se ajustar a nós, vamos ajustar a palavra. Eu quero passar para os irmãos aqui uma maneira, irmãos, de nós então buscarmos isso diante do Senhor com sabedoria. Muito bem. Quando você deitar para dormir à noite, antes de você dormir, pegue a sua Bíblia, leia um pouquinho. Você pode ler salmos, leia uma escritura, leia um salmo, medita na palavra de Deus e entrega todos os teus cuidados a Ele antes de você dormir. Todos os teus cuidados, aquilo que te preocupa, entregue ao Senhor. Aí temos lá no Salmo 37, 37, versículo 5. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele vai fazer tudo. Agora, você vai ver, irmãos, que no teu descanso, ao dormir, quando você estiver ali bem tranquilo, sem fazer coisa alguma, então, sabe o que Deus vai fazer? Deus, Ele vai fazer algo por ti, Ele vai falar aos teus ouvidos. Quando você acordar de manhã cedo, sabe o que Deus fez naquela noite? Ele fez duas coisas importantíssimas. Primeiro, uma está relatada na palavra, a segunda também, porque não pode ser fora da palavra. Primeiro que, quando der meia-noite, você vai estar dormindo. A partir da meia-noite, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre as tuas vidas, sobre as nossas vidas, aliás. Elas se renovam a cada manhã
Elas não têm fim e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe o que mais que Ele vai preparar para você naquele dia? Para que o dia seja um dia brilhante, um dia com um cheiro celestial, um dia de céu na terra. Abra lá comigo, Salmo 118, o versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Quando você acordar, você já vai se lembrar disto aqui, que é tão importante para as nossas vidas. Você acordou de manhã cedo, aí você vai se deparar com essa lembrança aqui desse versículo. Todas as manhãs eu me lembro disto aqui, irmão. Diz assim, 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas não para aqui, irmão. Nesse dia apenas está começando. Quando começa o dia, lá em casa, ali nos arredores, tem uma sabiá que 3 horas da madrugada ela canta. Começa a cantar. Deve ter uma laranjeira ali, ela canta. Normalmente 3, 3h30 nós estamos ali prontos para levantar já e escutamos a sabiá cantar. Esse tempo atrás falei para a Pedrinha, a sabiá está cantando, deixa eu dormir mais um pouquinho, que benção, dorme. Mas irmãos, e o que mais que Ele vai fazer para nós? Se você é filho de Deus, eu vou citar um versículo aqui, vamos ler ele com bastante cuidado. Abra agora em Isaías, livro do profeta Isaías, 52, versículo 12. Isaías 52, verso 12. Primeiro você tem um dia, foi preparado pelo Senhor, e aqui em Isaías 52, versículo 12, ele diz assim, olha que interessante, irmãos, presta atenção. Porquanto não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Meu irmão, que Cristo nós temos. Ele prepara um dia para nós, prepara a noite para nós, Ele prepara um sono para você, Ele renova as suas misericórdias sobre a sua vida. Quando você acorda, irmãos, você não seja um irmão ingrato. Louva o Senhor pelo dia que Ele fez, para você se alegrar, se regozijar nele. E Ele disse, para que essa alegria seja imperturbável na sua vida, Ele vai adiante de você naquele dia, e Ele é a sua retaguarda. Irmãos, você entende porque o apóstolo Paulo dizia assim, preso, machucado, ferido na cadeia? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Este é o cristianismo verdadeiro que precisa ser vivido e experimentado por nós. Senão não vai ter jeito, irmãos. E domingo que vem, quarta-feira, nós vamos entrar no Salmo 1 e analisar ali o contraste do ímpio e do perverso. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, continue falando conosco pela Tua palavra, revelando, nos impulsionando cada vez mais para Cristo. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar todas as maravilhas, todas as realidades que estão inseridas nos Salmos. Que irmãos do passado vivenciaram experiências dolorosas, terríveis, noites escuras, assombrosas, mas a Tua companhia esteve sempre com eles, Pai. E a Tua companhia, diz as Escrituras, está sempre conosco. Oh, meu Pai, graças Te damos, porque Tu és um Pai maravilhoso. E em Cristo nós oramos. Amém.